Bom, continuando aqui no nosso curso de Aprendendo a Aprender, hoje é o terceiro vídeo, então se você não viu os dois últimos, eles estão aqui no link da descrição, tá? Eu recomendo bastante. Hoje a gente vai falar sobre ilusão de competência, vamos falar sobre o Einstellung também, que é um conceito, é uma palavra que veio do alemão, que quer dizer obstáculos. E vamos falar sobre superaprendizagem e intercalar, uma outra técnica que eu vou passar para vocês que a Bárbara passou e que funciona bastante, principalmente para evitar ilusão de competência, que é quando você acha que sabe o assunto, mas no vamos ver você não sabe, tá? Então vamos começar pela ilusão de competência, que é basicamente o seguinte, tá? Todos nós já estudamos, na hora de fazer uma prova, na hora de falar com alguém sobre um determinado assunto, a gente começa a falar e quando vê a gente não consegue falar nada sobre ele. Por quê? Porque a gente tem uma ilusão de competência, tá? E quando isso acontece, é muito ruim porque surgem dois problemas. A gente fica igual papagaio, repetindo os mesmos conceitos básicos toda hora, sem nenhum grau de profundidade. E além disso, o nosso cérebro é incapaz de, no modo difuso, ele linkar esse bloco de informação com os outros. Então acaba que você não consegue realizar essas relações entre os conceitos, logo você não consegue usá-los em problemas mais complexos, tá? E para evitar isso, tem duas coisas que eu indico para vocês. Sempre é bom você ficar sublinhando as palavras-chave, os conceitos mais importantes daquele determinado assunto. E uma outra estratégia que eu uso bastante é recordar. Então você está aqui estudando um material, está lá lendo o livro. Aí você fecha esse livro e recorda o que você leu no último capítulo. Você olha assim para o teto, olha para lá, olha para o lado e já começa a tentar recordar. Sempre que você faz isso, é como se você estivesse estimulando o seu cérebro a criar mais conexões e a fortalecer as conexões que você criou, tá? E é muito bom que você faça isso também fora do seu ambiente de estudo. Por quê? Quando você está estudando, você acaba ligando, desculpa, o que você está vendo com o ambiente. Por isso que quando você tem uma ilusão de competência, você lembra mais do ambiente do que do conteúdo. Você lembra onde você estava, com que roupa, você lembra até a cor do caderno, a cor da lapiseira que você estava usando, mas você não lembra do conteúdo. Por quê? Porque você fica preso ao ambiente. Então, sempre que você for recordar também, faz isso no próprio ambiente, ali na hora que você está estudando, e depois, mais tarde também, quando você está esperando um ônibus ou no carro mesmo, tenta recordar esse mesmo conteúdo para fixar essas informações no seu cérebro, tá? Superaprendizagem, o que é isso? Bom, você trabalha com o mesmo assunto por vários anos, e então você domina esse assunto, teoricamente, né? Então, sempre que você já sabe um assunto, mas você continua a evoluir, você continua estudando sobre ele, isso é superaprendizagem. O problema é que às vezes superaprendizagem você confunde com ilusão de competência, mas aí é só você estudar usando aquelas duas técnicas que eu falei, que aí você evita de ter esse tipo de ilusão. É sempre bom também você ensinar para outras pessoas que a ilusão de competência vai embora. Se você não consegue ensinar, logo você não sabe, logo você não aprendeu e você não conseguiu fixar o bloco de informação corretamente no seu cérebro, tá? Mas por que a superaprendizagem é boa? Imagina que você está conversando com alguém e de repente acontece algum estímulo psicológico que te gera um branco, que te deixa muito nervoso, você vai fazer uma apresentação para muita gente. Por isso que a superaprendizagem ela é boa, porque quando você domina um assunto tão bem, mas tão bem e tão profundamente que o seu cérebro automaticamente ele já sabe e começa a falar, começa a cuspir um tanto de informação, um tanto de conceito, de tanto que ele já está acostumado com aquele assunto. Um exemplo disso é o seguinte, sabe TED Talk? Então, normalmente um apresentador, uma pessoa que vai lá falar sobre o assunto no TED Talk, ela é uma pessoa experiente, né? Ela ensaia 70 horas em média para fazer um TED Talk de 20 minutos, para fazer uma apresentação de 20 minutos. Por quê? Por causa da super aprendizagem. Ela vai subir num palco, vai ter milhares de pessoas na frente dela, ela vai ficar nervosa e tal, mas aí o cérebro dela, que já é super, que já sabe muito sobre aquele assunto, vai conseguir levar o conhecimento para as pessoas automaticamente. No caso do Einstein, que é basicamente obstáculos, né, quando você começa a instalar obstáculos no seu caminho, como que funciona? É o seguinte, você está estudando um assunto que tem algum nível de relação com algum outro que você já estudou e que você domina. Só que é o seguinte, quando você joga informação para o seu cérebro, não necessariamente essas informações são verdadeiras e
são informações reais que você pode utilizar. Ignorância ou visões enviesadas vem daí, que a gente acha que a gente sabe, a gente acha que a gente domina, a nossa opinião é a melhor que tem e por isso a gente fica cego a todas as informações que aparecem ao nosso entorno. Quando você está estudando um assunto, você tem que manter sua cabeça aberta, porque quando você entra em um conceito que você já viu antes, que entra em conflito com o que você pensa, você não pode simplesmente achar que o que você pensa é soberano e pronto. Você tem que ter a sua mente aberta ali para entender o que está destoando do conceito novo que você está aprendendo, do conceito que você já aprendeu e pesquisar qual que é o certo para você conseguir fixar na sua cabeça a informação correta mesmo, tá? Então, por isso que eu quis falar sobre isso aqui hoje, porque tem muita gente que aprendeu uma vez e acha que aquela informação é soberana, que ela nunca mais vai ser atualizada, que é a informação mais certa do mundo, e não é assim que as coisas funcionam. Você tem que estar sempre aberto a novas informações e justamente lidar com essas questões de bloqueios na hora da aprendizagem. E por último, é a técnica de intercalar que vai te ajudar a lidar contra essas questões de ilusão de competência e principalmente de aprender muito melhor, que é o seguinte: quando você está lendo um livro, quando você está estudando um assunto, normalmente você segue uma ordem lógica, que é a ordem dos capítulos, que é a ordem que já está imposta ali para você, correto? Só que qual que é o problema disso e que muitas vezes você acaba caindo muito em ilusão de competência, tá? Você é acostumado a ver aquela ordem, então os conceitos só vão fazer sentido naquela ordem. Você não tem a habilidade de trabalhar os conceitos separadamente para você criar conexões novas no seu cérebro, correto? Você já está viciado naquela ordem e aí, se você se pergunta os conceitos em uma ordem diferente, você começa a se embolar, fica mais complicado. Então, na hora de você estudar, na hora de você for rever o conteúdo na realidade, é sempre bom você tentar não rever na mesma ordem que você estudou, para ver se você realmente domina aquele conceito ou se você acha que domina aquele conceito, tá? E isso vocês vão enfrentar na sua vida sempre, tá? Faz esse teste, começa a estudar um assunto e depois se pergunta em uma outra ordem. Por exemplo, o primeiro capítulo você vai falar sobre ele, na verdade, no quarto capítulo você vai falar sobre ele na segunda ordem, e aí você começa a ver se você realmente domina aquele assunto ou não, tá? Isso é muito legal de ver na prática e a última vez que eu fiz isso eu tomei um soco na cara porque eu vi que eu realmente não estava entendendo, era bosta nenhuma e que eu tinha que começar tudo de novo, entendendo os conceitos mais básicos, lembrando que toda vez que você vai aprender, você não se atém aos conceitos mais básicos, tá? Você começa pelos conceitos mais básicos, domina para depois entender os mais complexos. E para resolver problemas complexos, vai ditar a sua capacidade de unir conceitos básicos em prol dessa solução, tá? O que dita a inteligência de alguém não é a quantidade de informação que ela lê, não é nada disso, é a quantidade de blocos de informações fixadas, segmentadas lá na memória de longo prazo que a pessoa tem. E a capacidade que ela tem de relacionar esses blocos de informações para chegar a novas ideias e novos pensamentos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você esteja gostando dessa série. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu e tchau!